Parece que não veio todo mundo que vem normalmente. Pode falar, irmão. A questão daquele. Nós estamos com guerra exatamente agora, né? Nesse momento, lá na Turquia, nessas regiões aqui agora, né? Sobre a questão da. Oi, irmã, pode falar mais alto que eu não estou ouvindo? Idolatria. Você pode ressaltar isso? Como, irmão? Você falou em questão da idolatria, você pode ressaltar isso? Peraí, deixa eu colocar um alto-falante que seu áudio está tão baixo, eu vou pelo fone aqui ouvir. Se eu posso colocar o quê? Você falou em questão da idolatria, você pode ressaltar isso? Ah, sim, claro. Então, a idolatria, irmão, o conceito de idolatria, eu vejo o seguinte: todos nós deveríamos ter um pré-conhecimento de Deus, ou seja, de como uma ideia de como Deus é. Quando as pessoas não têm essa ideia, ou elas se deixam levar pelas ideias de outras pessoas que já estão corrompidas, então elas assumem uma figura para Deus que não é real. E elas querem concretizar essa figura na forma de uma imagem. Né? Então a questão do bezerro de ouro, por exemplo, que era porque quando Deus começou a manifestar a sua, vamos dizer, o seu testemunho na terra, as pessoas lembravam de lendas e histórias antigas a respeito de sacrifício. Por quê? Porque os sacrifícios já começaram a ser feitos desde a época de Sem, lá que, de Sem não, de aquele terceiro filho lá, Sete, né? Então, a partir de Sete começaram a invocar Deus. Então, quando eles invocavam Deus pelo sacrifício, mas não com a imagem do sacrificado, que era o boi ou a ovelha. Aí o que acontece? Quando essa informação chega para o ouvido dos descendentes, é que nem aquela história que você conta, e toda a história que você conta aumenta um ponto, né? Aí as pessoas, ao invés de olhar ao Deus pelo sacrifício e não pelo sacrificado, começaram a criar imagens para representar o sacrificado. Entende? Que é o boi e o cordeiro. E aí começou a idolatria. Essa é uma forma de degeneração da ideia de Deus. A outra é pela própria aparição dos anjos caídos, ou dos seres que tinham poder, que geraram seres que eram híbridos com os homens e se tornaram poderosos. E esses poderosos exigiam adoração e reverência. Então, a idolatria... Alguém está com o áudio bem? A idolatria, ela tem essas duas vertentes. Né? A primeira vertente, ela não tem caráter de bruxaria. Ou seja, a idolatria por uma figura... vamos supor assim, não exata de Deus, ou uma figura degenerada da pessoa de Deus, né, trocando o Deus do sacrifício pelo sacrificado, ela não é carregada de bruxaria. Mas as religiões e as figuras de Deus carregada por poderes de anjos já carregam bruxaria. Então é por isso que os reinos da Babilônia, com a influência dos Anunnaki, ou dos anjos que vieram das nuvens, os caídos, recebem mais um caráter de bruxaria. Né? Então, é nesse sentido aí que aparece a idolatria. Porque, tipo, você também disse sobre idolatria e fornicação. Por quê? Por que fornicação? Porque é o seguinte, eles achavam que para você entrar em contato com os deuses, você tinha que estar em algum estado de êxtase.
esse estado de êxtase tinha que ser provocado por bebidas fortes e por relações sexuais. Então, algumas mulheres eram colocadas, né? Crianças eram sacrificadas em situações de aflição. Misericórdia. Né? Certo? Como hoje está acontecendo esse escândalo aí dessas crianças aí com essa adenocome, né? E também por relações sexuais, onde as mulheres eram guardadas puras desde a infância para se tornarem prostitutas culturais nas adorações aos deuses, para poder elas receberem, para poder receber, entre aspas, revelações, né, sobre o futuro por meio desses oráculos, né, no chamado de oráculos, essas mulheres que entravam em estado de êxtase para receber revelações, né, espirituais. E eles atribuíam isso ao Criador dos céus e da terra? Não. Ao nosso Deus? Não, na verdade é assim, cada civilização tinha o seu Deus com o seu nome, com a sua peculiaridade. Isso é um paralelo, né? É um caminho paralelo, que não é o caminho de Deus. Ah, então exatamente. Se a pessoa crê no Deus das Sagradas Escrituras, então ela está crendo no Deus certo, certo? Certo, isso aí. Ah. Agora, essa outra prática é uma prática paralela. É um caminho criado pelo homem, não um caminho criado por Deus, né? O testemunho não tem nada a ver com o testemunho de Deus. É uma tentativa humana. Por quê? Porque em estado alterado de consciência, eles tinham visões, coisas da carne. Por isso que Deus condena. Alucinações, na verdade, né? Só pode. Exatamente, alucinações. Bem colocado. Sandra, seu áudio está causando um negócio aqui. Enfim, eu vi uma coisa também que chamou muito a minha atenção em questão a isso que está acontecendo por agora, né? Uhum. Eles criaram não sei se foi na Angola ou na África, eu acho que foi na... Pessoal, eles criaram uma forma de culto com bebida alcoólica. Né? Isso. Uhum. E eles atribuem a Deus isso, entendeu? Por isso que eu fiquei assim, como assim? Porque é o estado alterado de consciência, né? Na verdade, o que eles querem é assim como a gente, numa oração, a gente pode ter uma visão e uma revelação dada por Deus, mas isso por uma atuação do Espírito de Deus, no caso deles lá, eles querem ter um estado de êxtase, um estado de êxtase é um estado de alegria, né? De alegria extravasada, exorbitante, além da alegria normal do dia a dia. E aí eles fazem esse tipo de associação. O que está faltando ali é a prostituição só, porque aí vira culto antigo, né? Será que aquele é o tipo de fornicação? Não, né? Eu acho que não. Não, espiritualmente você é fornicado porque quando Deus compara o sexo à prostituição espiritual, o seu corpo está sendo invadido por demônios. Entende? É isso que é o paralelo. Se você abrir o seu corpo para demônios, é como você estivesse se prostituindo. Uma pergunta, professor. Oi, pode falar. Não, pode finalizar o raciocínio. Como? Pode finalizar o raciocínio aí. O raciocínio? O professor estava finalizando aí, eu interrompi. Ô, professor. É que tem um ruído no áudio aí, não sei qual que é o microfone. Mas a minha pergunta... Alô? Irmão Lucas, o seu áudio ele foi bloqueado aqui. Obrigado. Até onde vocês ouviram? Não. Professor, a minha pergunta é o seguinte, como a gente aprendeu ontem na aula do professor Igor, que a presciência de Deus não anula a vontade do homem. O que eu entendo, junto com a sua aula hoje, é que Deus, ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade, mas o homem, pelo decorrer dos tempos, ele faz a sua escolha, né? Isso.
Então, eu falei eu tenho dois nomes diferentes. Você pode ter um pré-conhecimento de Deus, onde você já, por sua vontade, você fala assim, isso não é Deus, eu não vou me envolver nisso, e você se afasta da idolatria. E tem a presciência de Deus, que é Deus saber que tipo de pessoa você é. E que tipo de pessoa você vai ser à medida que você vai caminhando com Deus, que você tem a condição de crer, se arrepender e ser fiel. Onde Deus, né, te predestina para ser semelhante à imagem do filho dele. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Eu sofri uma certa desavença na minha caminhada, né? Eu acho que eu já expliquei para muita gente esse problema que eu enfrentei. E assim, por causa de certas coisas que eu pesquisei, aí começou a... eu acredito que foi o inimigo começando a atacar minha mente, sabe, tipo, dizendo que eu não estava adorando o verdadeiro Deus, que eu estava sendo enganado e tudo mais. Eu comecei a invocar a Deus pelas características dele nas Sagradas Escrituras, né? Ótimo. E eu falei assim, e o Deus que é o dono dessas Sagradas Escrituras, ele sabe que eu estou falando dele, entendeu? Ele tá me ouvindo, ele sabe que é ele que eu quero, que é ele que eu quero servir, entendeu? Eu comecei a falar do sacrifício e tudo mais, e tipo, porque eu também tinha pesquisado, na verdade eu tinha visto pessoas falando que o nome de Jesus não era o certo, que aconteceu isso e aquilo, sabe? E eu comecei a ministrar para minha alma que, tipo, as Sagradas Escrituras, ela passou por várias traduções, né? E hoje virou a Bíblia e hoje chegou ao nome de Jesus, hoje em dia, né? Então, assim, eu me converti no nome de Jesus, né? Então, eu comecei a ministrar para minha alma que que o nosso Salvador não deixa de ser quem ele é, porque o nome dele possa ter sido modificado, ter tido outras traduções, entendeu? Tá Mas certo. ele continua sendo o mesmo. Você fez exatamente o que o Espírito Santo mandou. E eu falei assim, o Espírito Santo, ele é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu conheci ele por esse nome. Não adianta vir contradições na minha mente ou coisas que venham ou confusões, entendeu? Que vão tirar minha decisão. Eu decidi seguir o Criador dos céus e da terra, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E pronto, sabe? E eu comecei a falar com Deus, indagando com Deus, esses negócios, falando com Deus. Olha, Senhor, é assim, assim. E o inimigo colocou na minha cabeça, não, mas você está blasfemando, porque você está invocando Deus de maneira errada. Eu falei assim, velho, não tem como. Tipo, eu tenho tênis, né? Você já jogou pôquer? Já jogou pôquer? Não. O pôquer tem o blefe, né? O blefe é aquela carta que você diz que tem para poder o outro jogador se estremecer e perder o jogo. Então, o diabo estava blefando com você. Exatamente. Aí eu pensei assim, cara, tipo, eu tô com esse fone de ouvido aqui, né? Esse fone de ouvido aqui não é meu? Isso. Aí eu vejo uma pessoa que ela tá me procurando, só que, tipo, deixaram ela cega. Aí ela pegou esse fone de ouvido e falou assim, não, eu quero o dono desse fone de ouvido. Eu não quero outra pessoa, eu quero que esse fone de ouvido aqui me toque, entendeu? Pra eu saber quem é o dono. Eu vendo que a pessoa tá querendo que eu seja... eu vendo que aquele fone de ouvido é meu, eu vou chegar até aquela pessoa e falar, esse fone de ouvido é meu, entendeu? E vou ficar tentando convencer ela de que de que eu tô ali. Então, assim, eu imaginei o Criador fazendo a mesma coisa comigo, entendeu? E esses pensamentos foram sumindo. Glória a Deus, você acertou umas flechas no peito do diabo. Aí, eu vou explicar isso. Pode falar. Deixa eu terminar só um pouquinho. Aí depois falou assim, mas o Espírito Santo, eu falei assim, epa, não fala do Espírito Santo, não. Aí tu tá mexendo na minha ferida, tocando na minha ferida, né? Porque o Espírito Santo, ele é único. Aí, tipo, comecei aqueles argumentos. Aí eu comecei a pensar, eu quero que me prove na Bíblia se existe outro Espírito que se passa pelo Espírito Santo, né? Porque Deus, ele expulsou Lúcifer, os anjos rebeldes do reino dos céus. Justamente porque Lúcifer queria fazer o trono dele acima de Deus, né? E Deus não permitiu. Então, assim, seria na minha vida também. Ele não permitiria que alguma entidade ou coisa do tipo tentasse substituir ele na minha vida, entendeu? Porque se é ele que eu quero, ele não deixa, ele não permite.
Com certeza. Aí eu pensei assim, eu prefiro me apoiar na misericórdia de Deus, na compaixão, sabe, no perdão dele, do que eu me apoiar num Deus que, tipo, vai olhar pra mim e falar assim, mas você usou minhas características, mas você não estava crendo em mim. Como assim? Tipo uma coisa que não faz sentido, sabe? Entendi. Eu acho que não Pelo faz rótulo. sentido. Você foi pelo conteúdo e não pelo rótulo. Eu falei, eu quero o Deus que inspirou as Sagradas Escrituras. O Espírito de Deus que parava sobre as águas quando a terra era sem forma e vazia. Eu comecei a invocar ele dessa forma, sabe? Ótimo. Maravilha. Com Glória a Deus. certeza também usando as características de Cristo, né? Que morreu por nós numa cruz, que ressuscitou ao terceiro dia. Eu conheci ele pelo nome de Jesus. Eu Na verdade, assim, irmão, com esse testemunho, você fabricou uma vacina para aquelas blasfêmias que estão surgindo no YouTube, né? Que aquele canal do Romildo lá fala que SUS é cavalo, que Jesus é o cavalo, aquela coisa toda, né? Cara, então você fabricou uma vacina, né? Espiritual. Porque Romilson fala que o nome de Jesus é o nome de porco. Eu fiquei, sabe, tipo, na verdade, recomeçando na fé, e eu até dobrava meu joelho no chão e falava assim, Senhor, eu tô com medo de te chamar de Jesus e te chamar de porco, sabe? Pois é, mas isso é um gatilho psicológico. Você tem que pensar o seguinte. Eu tenho duas perguntas ainda para responder, e daqui a pouco vai começar o vídeo do irmão Igor lá. Mas eu vou responder as perguntas aqui para quem puder. É o seguinte, quando você fala a palavra amor, ela é um som A-M-O-R. Se você não tiver o conteúdo daquela palavra dentro do seu coração, ela não vai te fazer nenhum sentido, ela não vai te tocar em nada. Se você é uma mãe, que você tem um filho e você sabe o que é amor na prática, quando você fala amor, você toca o próprio coração seu, e quando você ouve, né, ou você fala para outra pessoa, você toca o coração de outras pessoas que também têm o mesmo sentido. Então, toda palavra está ligada a um sentido espiritual. É quando nós perdemos o sentido espiritual das palavras, é que nós ficamos vazios. Então, por que a palavra de Deus ela nos enche? E o Senhor Jesus falou que a palavra é espírito e vida. Porque toda vez que Deus fala, ele está referindo-se a conteúdos. E esses conteúdos, eles têm que estar no nosso coração. E às vezes, esse conteúdo não está lá. E como é que você tem que fazer para ele estar no seu coração? Meditando. Então, meditando nos acontecimentos relacionados àqueles conteúdos, para que aqueles conteúdos se formem dentro de você e fique codificado por meio de uma palavra. Então, Jesus... pode falar. Aí eu comecei a falar, não, mas o Deus de Abraão é o meu Deus, é o meu pai. Eu chamo ele de papai, que não sei o quê. Entendeu? Por quê? Porque tem um conteúdo histórico, né? O nome de Deus é o próprio conteúdo dele. O Deus que livrou Israel da mão de Faraó. Eu comecei a clamar ele dessa forma, entendeu? Que enviou seu Filho único para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu comecei a falar, eu conheci ele por nome de Jesus Cristo, sabe? E eu vou chamar ele assim, pronto. Pois aí as pessoas ficam com medo hoje, aí começa a falar Yeshua, Yahoshua, né? Mas não deixa de ser o nome dele. Se você está resgatando... Mas não deixa de ser o nome dele, Yeshua Hamashi. Não, é porque o meu nome italiano é Lucano, né? Em grego é Lucas. Então, se eu estivesse na Itália, seria Lucano, né? Luciano, né? Então, eu atenderia. Né? Então, é a questão do seguinte, quando você fala assim, agora eu vou chamar Jesus por Yeshua, você está tentando resgatar, né? Você está tentando resgatar conteúdo, a sua alma está em aflição por causa de uma confusão psicológica que foi criada por uma pessoa imprudente, né? E aí você está resgatando conteúdo. E aí, à medida que você está resgatando esse conteúdo, Deus está entendendo que seu espírito está em aflição e ele vai se aproximar de você. Porque é uma forma de clamor. Na minha oração eu falei assim, eu não falo com os meus olhos carnais. Eu falo isso com os meus olhos espirituais, porque o meu espírito sabe quem o gerou e sabe de onde ele veio e para quem ele vai voltar. Entendeu? Então, assim, esses pensamentos, eles foram, pá, sabe? Parece que foi um boom. Foi detonando com ele. Mas aí sumiu, aí depois que sumiu, aí veio aquelas acusações. Mas eles sumiram porque você já aceitou. Eu falei assim, não aceitei, não. Só não mexe com o Espírito Santo.
Tá certo. Pode falar. Não, é porque o conteúdo... Você também xodó. Então, Pode falar. Conteúdo, ele é o seguinte, ele tem que estar no nosso coração, e o conteúdo é espiritual. É tanto que o mundo dos anjos é um mundo de conteúdo espiritual, é um mundo de consciência e de conhecimento. Não é um mundo material como o nosso. Exato. Né? E o mundo dos anjos é um mundo da ação. Eles estão no mundo agindo segundo a vontade de Deus. Então, a palavra mensageiro não é só a palavra que eles podem trazer, mas a toda forma de ação que eles podem executar na natureza, na libertação de um doente e na influência da nossa vida espiritual. Então, esses são os anjos. Então, quando você se refere a conteúdo, você está se referindo ao Espírito. Então, pelo conteúdo de Deus, que ele é o misericordioso, o que criou o céu e a terra, o que resgatou um povo, que vai perdoando, que está perdoando e que vai redimir, é o conteúdo. Aí você sabe que você está se referindo ao conteúdo. Aí você resume o conteúdo no nome. Porque quando você diz o nome, você está dizendo aquilo que está atrás, quer dizer, que está na frente, e o atrás tem todo um conteúdo. Aí a pessoa vai lá e fala bobagem, né, sobre o nome de Jesus. Aquilo te atinge psicologicamente. Mas você tentou... boa noite, irmãos. Então você tentou resgatar o seu conteúdo e você venceu a batalha. Você criou uma vacina para todas as pessoas. Agora você vai encontrar os adoentados pelo Romilson e vai saber curar eles. Amém. Entendeu? Amém. Bom, então a irmã aqui perguntou sobre a Igreja Católica, a adoração da imagem do santo. Então, irmã, falando de conteúdo, os católicos, eles justificam que quando eles estão adorando os santos, eles estão fazendo uma referência ao conteúdo. Essa aqui é uma imagem de Maria, uma imagem de fulano, de ciclano, é só para a gente lembrar. Você não tem a foto da sua mãe? Você não tem a foto do seu pai para você lembrar? Mas acontece, irmãos, que existe um perigo muito grande. Com a irmã Sandra Ribeiro aqui, estou respondendo a pergunta dela. É o seguinte, você pode lembrar dos santos sem precisar da foto, porque eles já não estão aqui. E não significa que esses santos vão estar intercedendo por você, que a palavra de Deus diz que só Jesus que é o intercessor. Então, querer fazer esse remendo é dar lugar para o diabo, é dar sopa para o diabo, você entendeu? Então, vagarosamente, você está cedendo, você está sendo complacente, e uma hora você pode cair, porque na própria imagem material, o espírito pode entrar. Como a gente vê demônios aí fazendo coisas terríveis no meio da Igreja Católica, e o povo está achando que é Deus. Então, isso é um perigo. Né? Pior. Apesar que também nunca se sabe como é que foi a imagem de Maria, né? Nunca se sabe como é que foi a imagem de Cristo. E não precisa também saber, porque a gente não vai precisar adorar ela, né? Então não tem necessidade, né? Então aí você vai lá, já tem a imagem. E depois da imagem você vai lá, oferece uma oferenda. Você coloca alguma coisa lá, né? Em nome daquela imagem, aí pronto, aí fica terrível a situação. A origem é dessa associação de ideias, como eu falei, né? Você vai criando associação de ideias. Opa, quem está sem microfone? Você vai criando associação de ideias cada vez mais diferentes do objeto original, vai se degenerando na sua mente, aí você vai tentando substituir ele por imagens, né? E aí você não tem o conteúdo de Jesus, você tem a imagem de Jesus, mas não tem o conteúdo. Aí você é um idólatra. Né? Tá dando um barulho terrível como vai falar? Irmãos, a internet tá tendo esses problemas. Eu não sei, dependendo do local onde você tá. Aqui não tô ouvindo barulho. Se vocês estão ouvindo barulho... Eu escuto de vez em quando ela desbloqueia o áudio dela, né? Mas então deve estar... Desligue, quando vocês tiverem esses barulhos no microfone, desligue também o alto-falante por 1 minuto, por 1 segundo, né, na verdade, e depois volte a ligar, porque eles se realimentam, né, o microfone entra com o alto-falante e forma uma onda distorcida que vai entrando na internet e vai provocando esse barulho todo. Minha mente tenta me pegar muito nesse negócio de conteúdo de imagem, né, porque tem vezes que eu tô orando e eu começo a imaginar, aí eu falo para Deus, Senhor, olha, tá vindo essa imagem aqui na minha mente, na minha imaginação, mas, tipo, eu não tô querendo nessa imagem, não tô orando pra essa imagem, não. Aí o inimigo já mudou de estratégia com você, ele não te ataca mais daquele jeito, ele tá jogando imagem na sua tela, né? Pois é. Já percebeu, né?
Então agora você vai ter que combater com ele nesse nível aí. Você está amadurecendo, irmão. Está amadurecendo. Você está vencendo batalhas. O irmão que tinha perguntado para mim, ele não conseguiu falar sobre a situação que ele queria esclarecimento. Ele saiu. O que aconteceu? Era Eliandre. Ele não voltou? Ele tinha perguntado o que mesmo? Alguém lembra? Eu vou responder a pergunta dele, depois ele assiste o vídeo. Alguém lembra o que ele perguntou? Não. Não deu para ouvir a pergunta dele e ele saiu, né, infelizmente. Eu vou ver ele aqui no Zap, ver se ele mandou algum recado pelo Zap aqui. Né? Porque já vai começar daqui a pouco o... não mandou nada pelo Zap, não. Pergunta para ele. Então, deixa eu mandar aqui, Eliandre. Eu acho que ele perguntou alguma coisa que me chamou a atenção também. Só não lembro. Vou aqui perguntar para aqui. Irmão, essas coisas que veio na minha mente me deixou tão perturbado, sabe? Eu fiquei com medo. Não, medo não deixa entrar medo, não. Medo é vazio de alma. Medo é vazio de fé. Pelo amor de Deus, não deixe. Medo é pecado. Nunca faça nada por medo, porque medo é derrota. Tá? Medo é derrota. Reaja contra o medo. Mas foi durante o medo que eu usei também as características de Deus, né? Pra invocar ele. Você reagiu, né? O medo é o contrário da fé, não tenha medo. E foram embora. O medo foi embora na hora. Tipo, eu tenho um alívio momentâneo, mas eu acho que deve ser toque ou coisa do tipo. Eu tenho que voltar lá. Você é uma pessoa sensível, você é uma pessoa sensível, a sua percepção está aberta, o mundo espiritual, a sua mente é um radar, capta as coisas, agora você só tem que saber cuidar desse radar aí, não fecha ele não, porque Deus vai se usar para revelação. Só tem que treinar para você vencer essas coisas, né? Porque o inimigo vai sempre fazer alguma... tentar, né? Fazer, né? Não sempre fazer, Deus aqui bloqueia ele, né? Em nome do Senhor Jesus, amém. Mas é uma situação que você tem que aprender a lidar com ela à medida que você vai sofrendo, né? Sabe uma coisa que eu percebo nisso? É que, tipo, através daqueles conteúdos que eu vi, ele plantou a semente dele, aquela semente foi crescendo, sabe? E ficou enraizada. Aí toda vez que eu penso em Deus, minha própria mente começa a falar coisas assim contra, sabe? Até quando eu tô no pensamento... Ele engatilhou a sua memória. Exato. Apaga a sua memória, começa a pedir para Deus limpar a sua memória. Não acessa a sua memória por um tempo, tá? Ele engatilhou a sua memória. Não tente lembrar, não tente lembrar. O melhor que eu faço é levando cativo os pensamentos. Também. Aquela criança que, quando ela sente um cutucão, ela chega lá na calça do pai dele, puxa assim e fala: papai, aqui, ó, tá mexendo comigo. Eu sou desse jeito com Deus, sabe? Ótimo, você tá agindo certíssimo. O pensamento tá vindo aqui, ó, não quero isso não aceito isso não, é mentira. Não, mas você tá certo, você tá saindo melhor que eu. Se eu tivesse um professor para me ensinar a sair dessa situação, eu tinha me dado bem, mas graças a Deus eu tinha o Espírito Santo, mas eu não conseguia entender a situação no momento que eu estava vivendo. E eu levei mais tempo para decifrar os enigmas, né? Aí eu estava meditando, né? Eu estava até conversando com ele, porque tudo eu converso com ele, sabe? Eu ponho tudo assim. E eu falando assim, Senhor, eu não entendo, porque tipo, eu ainda continuo crendo no Senhor e vem aquela coisinha na minha cabeça: você blasfemou. Eu falei assim, cara, as pessoas que cometem esse pecado, elas se tornam piores do que elas já eram, entendeu? Elas fazem coisas horríveis, extraordinárias, horríveis, né? Exatamente. Entra uma maldade no coração delas sem tamanho, entendeu? Mas é isso aí. Já possa, né? A apostasia, ela tá tentando aparecer na Terra, né? E ela vai surgir por esses meios também, né? Sei lá, sabe Deus até onde vai. Por isso que nós vamos ficar, irmãos, no momento de extrema aflição, porque a grande tribulação, ela não vai ser só física, né?
ela vai ser espiritual também, porque aquele momento da grande tribulação, ele representa o momento da queda dos anjos na terra, que está em Apocalipse 12. Ai de vós que habita na terra, que o diabo desceu até vós, tem grande ira. E desceu o diabo e seus anjos, visto em pouco tempo. Então, essa grande tribulação, ela está associada não só ao evento do anticristo, contra a igreja, mas ao ataque espiritual. Pessoas vão ver demônios andando pela rua. Sangue de Jesus tem poder. Os extraterrestres vão aparecer nitidamente, irmão. Que quando eu vou falar... Por isso que haverá uma grande tentação, como a Apocalipse. Está escrito em Apocalipse 3:10, né? Uhum. Quando eu vou falar de Cristo para alguém, aí já vem aquele gatilho. Você não vai oferecer Cristo para a pessoa, você vai oferecer outra coisa. Eu falei assim, rapaz. Aí eu já começo a falar, não, que mentira, isso não é mal besteira, sabe? Porque o diabo é pai da mentira, não é verdade alguma. Olha, o diabo é muito malicioso, ele é muito sutil. Não construa diálogo mais, tá? Cancela esses diálogos, tá bom? Uhum. Ele pode trazer uma arma pior ainda para te seduzir. Porque eles conhecem muito das nossas fraquezas, a gente não conhece. Não fique mais travando o diálogo com o seu pensamento. Eu levei muito tempo para entender isso, sofri demais, mais de 10, 20 anos em cima disso aí, mas não trave mais diálogo não, tá? Com Deus e ignore, é como se alguém estivesse fazendo um barulho lá fora da rua, tá? Não faça esse diálogo não, tá bom? O conselho que eu dou, corte esse diálogo, converse com Deus e a Bíblia. E não acesse... Eu debato daquela sensação de que, tipo, eu aderi àquele pensamento, mas eu sei que não aderi, sabe? Só que depois começa a acusar, é uma acusação em cima da outra na minha cabeça, sabe? Ah, por você não ter respondido, você acabou aderindo a isso. Não, é porque ele quer argumento. É como aquela vizinha que fica brigando na porta da sua casa e quer que você responda para ela poder chamar a polícia, entendeu? Entendi. Entendeu? Não responda, ignore, tá? Ele quer resposta. Então eu vou falar, é mentira. É pai da mentira, não é verdade alguma, é mentira. Não dê resposta. Não dê resposta nenhuma, não precisa mais. Você já venceu essa situação. Tá? Amém. Não dê resposta, não dialogue, não enfrente mais isso dessa forma, não. Porque ele tá... fogo, isso aí é complicado. Então, a gente tem que aprender... Até porque ele não pode acessar, né, aquilo que tu pensa, né? Ele não tem poder para isso. Mas só que ele tem poder de manipular a situação, porque o inimigo, ele nos conhece, né? Ele anda ao redor como um leão que ruge para nos tragar. Então, ele sabe onde eu peco, aonde tu já pecou, aonde tu tem dificuldades. Então, ele vai usar ainda a dificuldade que você tem, ele vai usar isso, colocando situações para te pensar, né, para que tu venha a pensar novamente numa situação, entendeu, errada, algo que tu não queira pensar, mas vem na tua mente, ele vai usar situações para isso. Eu cortei seu um barulho final, viu, Thiago? Mas depois você liga de novo. Então, é isso aí, irmão. Então, essa parte espiritual, irmão, de contato com o inimigo pelo pensamento, é algo que antigamente a gente ignorava e está cada vez mais séria hoje, né? Os jovens hoje são muito sensíveis e o inimigo tem usado. Então, vai chegar ao nível até de você ter aquele contato, como muita gente tem, com a abdução, né? Que é uma coisa mais séria, ou com a visitação no quarto, né? Onde o Satanás vem mesmo materializado. Por quê? Porque nós estamos nos últimos tempos e ele tem que usar esses cartuchos todos aí, porque ele está perdendo a guerra, e vai perder, e vai ser derrubado, vai cumprir a palavra de Deus, amém? E a gente tem que também aprender a batalhar nesse nível para poder livrar essas pessoas, porque as pessoas vão estar cada vez mais esquizofrenizadas e hipnotizadas, porque hoje em dia uma televisão ela já exerce hipnose em você e você nem percebe. Paralisia do sono. Também acontece, todo tipo de coisa. Pode ligar o seu áudio, porque estava tendo um fundo muito barulhento, eu desliguei para poder a irmã terminar o que ela estava falando.
Então, irmãos, essa questão da idolatria que a irmã estava perguntando, ela tem uma sequência bem interessante na nossa mente, que é a questão do emparelhamento das ideias. As fábricas de cerveja, elas sabem que você emparelha ideias, então por isso que elas colocam sempre a propaganda da cerveja, do cigarro com um ambiente feliz, com um ambiente descontraído e tal, porque você emparelha as ideias. Então, a idolatria, ela faz esse emparelhamento de ideias. Ela faz com que você imagine algo e associe a um conteúdo, só que aquele conteúdo não é verdadeiro, porque no caso da imagem, né, Deus não é representado por aquela imagem, e você peca, porque ali tem uma porta aberta no seu pensamento, na sua consciência, para o mal, para o espírito imundo, que vai tentar ludibriar a sua consciência, tentando se passar por Deus, que é o que Satanás fez, que é tentar ser igual a Deus, né, e se passar por Deus, tanto para os anjos que ele derrubou, como para a humanidade. Certo? E isso é o fundamento de toda a idolatria. Então a gente vê hoje, por exemplo, por que a igreja católica, o espiritismo e agora o islamismo, o islamismo e todas as religiões, elas estão confluindo agora, exatamente porque eles estão associando os mesmos símbolos. E aí os conteúdos, como eles não são exatamente os mesmos, mas eles estão se degenerando, eles vão se associar, porque o Issa, que não é o Jesus nosso, é apenas um nome aproximado, porque o Issa não morreu na cruz, o Issa foi levado para o céu e vai voltar com Maomé, então não é Jesus mesmo. Você pode usar o nome Issa para evangelizar um judeu por uma aproximação de ideia. Olha, o teu Issa é o nosso Jesus e tal, ele morreu na cruz, ele não foi para o céu. Aí você está juntando essas ideias, ficando mais próximas. Então essa é a estratégia que Satanás está usando para tentar unir as religiões. Então, lá no Candomblé também tem os Exus lá e os santos da Igreja Católica que se une. Tem entre aspas, um que é o Jesus, certo? Então, esses conteúdos, eles estão... Oxalá. Oxalá e o Baluaê. Isso. Aí eles estão se aproximando. Mas eu também tenho a minha mãe com esse problema, né? Nem vou falar, porque depois ela assiste o vídeo Olha, por falar nisso, mamãe colocou um negócio aqui no meu quarto, uma imagem daqueles caras lá da ceia, né? Que nem são eles, na verdade, os apóstolos. Que representa a ceia. Mas aí, eu tenho vontade de tirar isso do meu quarto. Se é seu quarto, tire. Se você tem autoridade sobre o seu quarto, não, tira, é da minha. Só que é na janela na frente do meu quarto, sabe? Aqui na porta. Eu não gosto. Mas, aprenda a fechar, essa janela mental sua. Aprenda a fechar essa janela mental. Eu faço você isso. viver no meio da Babilônia, como o Daniel viveu, sem se contaminar. Uhum. Então é isso, irmãos. Está acontecendo assim. À medida que nós nos aproximamos mais de Deus, nós vamos absorver o conteúdo da sua pessoa, né? E nós vamos estar relacionados ao nome dele. Quando a gente invocar o nome, a gente está invocando o próprio conteúdo dele. E o mundo vai estar invocando outro, às vezes até com o mesmo nome nosso, que nós vamos estar usando, Jesus. Mas o conteúdo é outro. Então aí eles acham que isso é a mesma fé, e não é. Não, o conteúdo é outro. Tipo, nisso que o inimigo queria me pegar, se sentará no templo de Deus querendo parecer Deus. Eu falei assim, pô, se sentar no meu templo aqui, Deus vai destruir com a espada de sua boca também. Igual vai fazer lá com o falso profeta e o anticristo. Tá certo, é isso mesmo. Você está usando corretamente a palavra de Deus, está muito bem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Eu estou aprendendo com você até a usar as palavras para poder defender, porque eu já passei por esse tipo de luta aí. Num dia de perturbação, eu falei: olha, aquele que expulsou vocês lá do reino dos céus, quando vocês eram rebeldes, eu coloco vocês na mão dele agora. Não é comigo que vocês vão batalhar, não. Vai ser contra ele agora. Entendeu? Agora vocês tomam. Agora vocês contra ele, não é mais contra mim, não. Porque eu tô aqui só para passar a mensagem, entendeu? Só para espalhar o amor dele para as pessoas. Não tô aqui para ficar debatendo com ninguém, né? Certo. Mas eu tenho que ser um guerreiro da luz, né? Todos nós temos que ser. Exatamente. Mais alguma pergunta, irmãos? Mais alguma pergunta? Então nós vamos voltar a esse tema da idolatria, da prostituição e da coisa. Quando a gente estiver lá para frente de Gênesis, né?
falando de quando for construir a Torre de Babel. Então, irmãos, agora já são 20h51, eu vou pedir licença para os irmãos, porque eu estou muito interessado em assistir o vídeo lá do irmão, que vai começar aqui às 9 horas. E aí os irmãos... Oi? É live? Eu não sei, irmã, isso que eu estou querendo saber o que é que ele vai postar às 9 horas. Se é live ou se é vídeo. Ah, tá, porque eu estava interessado de saber, eu nem vi o canal dele. Então fica para quinta-feira, nós temos o Apocalipse, e na próxima terça nós continuamos esse assunto com o Gênesis, tá? É terça, das 8h30 às 9h30 é Gênesis, quinta das 8h30 às 9h30 é Apocalipse. Quarta e sexta é Hebraico, das 7 às 8h20. Tá bom? Então Deus que abençoe a todos. Essa discussão foi muito interessante. Quem assistiu o vídeo, eu acho que eu estava precisando de pessoas para editar vídeo para mim. Algum dos meus alunos aqui pudesse pegar esse vídeo e cortar por assunto, porque um vídeo de 1h e pouco, como a gente está aqui agora, as pessoas não assistem. Então, é que nem houve essa discussão sobre essa imagem, né, essa discussão de ataque espiritual. Se pudesse alguém editar e cortar por esses assuntos, porque eu faço isso quando eu posso, mas normalmente, quando termina a aula aqui, eu já ponho no editor, eu limpo os ruídos, corto qualquer barulho de som e melhoro a nitidez da imagem. Mas amém, irmão, Deus que abençoe. Então, mas essa situação às vezes demora. Então, se alguém puder pegar os meus vídeos, picar ele por assunto e colocar vídeos de 10, 20, 15 minutos no máximo, seria muito bom. Aí faria parte 1, parte 2, parte 3, para que as pessoas pudessem ter mais condições de ver. Mas aí fica a cargo do Senhor me dar essa bênção, né, de ter um ajudante para editar esses vídeos. Amém, irmãos? Então vou encerrar aqui a gravação. Deus que abençoe a todos. Eu estou indo lá para o irmão Igor ver o que ele vai... Eu vou postar lá no próprio grupo o vídeo dele que ele vai começar agora.